e ela abriu bem a boca. Continuou em sua cabeça que eles poderiam proteger Verônica. E virando a cabeça para o lado, gritou que ela precisava atacar, enquanto lida com eles, um por um. A garota de cabelos escuros parecia reta de horror. E vi uma enorme hidra. Ela tentou olhar para longe. Encerrou levemente os dentes. Então ela ficou pálida de horror. Abriu bem a boca e com horror nos olhos. Perguntou: o que mais era? A menina olhou cuidadosamente para o pescoço da hidra e acrescentou: como eles poderiam se proteger disso? O cara de cabelo ruivo abaixou a cabeça sombriamente. E a notificação observou que o rei dos desastres estava recebendo um buff de script. O cara foi engolfado por todas as cabeças da hidra. A criatura estava se aproximando rapidamente do castelo. E o aviso acrescentou que a probabilidade restrições foram parcialmente levantadas. Da constelação monarca de 8 cabeças, uma fonte vermelha de sangue passou correndo. A garota de cabelos escuros, ela voltou o olhar bruscamente para trás. Então ela se virou para a trilha sangrenta perto de Doc Aska. E logo começou a correr rapidamente para dentro do castelo. E ouvi gritos de socorro. O personagem principal olhou para frente e aguçou sua audição. Doc e seus camaradas. Parou abruptamente na frente de um monstro enorme e perguntou o que mais era. E a notificação dizia que ele conheceu um grande desastre. Tsuka colocou as mãos na boca de surpresa e olhou para o monstro. O cara com o rosto rachado abaixou a cabeça. Cerrou os dentes e olhou para baixo sem emoção. E os avisos de notificação que o rei dos desastres está revelando sua identidade. Doc cerrou os dentes com força. Como uma notificação apareceu atrás dele. Anse perguntou se isso era ruim. O personagem principal bruscamente virou a cabeça para o cavaleiro ferido. E a mulher percebeu em sua cabeça que eles ainda estavam vivos. Então ele olhou cuidadosamente para o homem chamado Paul e acrescentou em sua cabeça que ele era completamente desprovido de vontade de vencer. Doc olhou para baixo bruscamente e vi 2 crianças chorando e sofrendo. O personagem principal olhou atentamente para o enorme, grande desastre no meio da cidade. E pensei que agora, para esta constelação mítica, eles foram todos relegados ao posto de um lanche, pelo próprio monarca de 8 cabeças. Yamato e a notificação relataram que a sombra do monarca de 8 cabeças, constelação, estava interferindo no cenário. Asuka baixou a cabeça trêmula e disse que não poderia lutar com ele. Um dos chefes do grande desastre caiu sobre os soldados e a menina de cabelo ruivo. Acrescentou que não havia como eles superarem isso. Momentos depois, a parte superior do corpo do soldado foi arrancada. Junto com sua espinha, o esquadrão de cavaleiros congelou de horror e olhou para ele. Ciano de repente voou até o protagonista. Agarrou-o pelo colarinho, olhou para frente com medo. E disse que eles não deveriam com ele, eles precisam escapar, antes que seja tarde demais. Eles vão fazer isso. Doc olhou cuidadosamente para o rosto dela. Torcido
de raiva e ouvi dizer que até aliados seriam salvos. Eles só tiveram que agarrar rapidamente e fugir. E então pediu a ela para esperar um pouco. Doc começou a observar com atenção como a enorme boca da cobra começou a se aproximar da garota de cabelos escuros. E pensei que ele iria correr para a batalha agora. E o monstro nunca seria derrotado. E Ciano gritou que então seria definitivamente o fim para todos. A garota de cabelos escuros congelou de medo e olhou para cima com horror. A boca enorme se abriu acima da cabeça da garota e estava prestes a comê-la. O personagem principal cerrou os dentes com força e começou a suar um momento depois. Doc correu em direção à boca aberta do monstro e a garota embaixo dele. O personagem principal parou abruptamente e viu uma capa escura na frente dele. Alguém pulou na frente do protagonista. Uma silhueta escura em uma capa voou bruscamente acima da cabeça do monstro e apontou uma lâmina afiada para sua cabeça. Um momento depois, uma grande explosão foi ouvida quebrando a parede. Então uma notificação apareceu informando sobre o cenário principal. Número 6. Doc caindo sob uma pilha de cinzas. Cobre os olhos com a mão. Doc abre os olhos. Doc olha para Shai sentado no chão. Doc olha para trás em direção ao monstro morto. Alguém pisa no monstro e chama o nome do herói. June está em uma pose legal sobre o monstro. Doc sorri, olhando para o leitor, dizendo que de alguma forma, junho está atrasado. O monstro de repente ganha vida e começa a rugir, fazendo com que junho pule dele. Um monstro parecido com a Hydra corre em direção aos nossos heróis. June salta para trás e fica perto de Doc. Os heróis se olham. Junho e Doc pomposamente tire suas espadas e prepare-se para a batalha. Doc relembra o extremamente sério Junho. Acontece que o Doc tem olhado para a espada de June. Todo esse tempo, ele pensa que finalmente conseguiu essa espada. O monstro vira e começa a pairar sobre nossos heróis. Pronto para a outra Kalos, a Qualequar? Congo. A janela do sistema informa que o Constellation, monarca de cabeças, de 8 cabeças, está mostrando uma sede de sangue por eles. June diz que o Doc deve recuar, porque ele mesmo vai lidar com um monstro. Mas Doc diz a ele respostas, que desta vez ele não terá sucesso, e que é Doc quem deve matar o monstro. Mas June diz a ele que isso é impossível, com seu nível de habilidade perto dos olhos do Doc. Sistema Windows relatam que as constelações que odeiam as pessoas estão revelando seu ódio. Que as constelações que desfrutam do caos e do horror estão enlouquecendo de alegria. E que as constelações que odeiam as pessoas querem a morte do cais. O monstro yokai se eleva sobre a aldeia e esmaga o homem em sua mão. Doc mentalmente explica que ele conhece algumas das constelações do patrocinador. Eles vieram para o canal de Berran durante o 5º cenário. Ou seja, as constelações Tokyo Dome e Yokai, que matou metade do rosto do Doc.
as janelas do sistema atrás dele. Ele diz que jurou derrotar o monstro. E é por isso que ele vai derrotá-lo. A janela do sistema informa que o favorito exclusivo habilidade foi ativada. Doc passos em direção ao monstro. 1 junho, surpreso. Olha para isso. Ele fica surpreso com as palavras sobre Doc Soft. Dot conclui que ele prometeu se vingar das constelações que a matou. Doc senta ao lado de Shin-Yu, segurando seu ombro. Ele nos explica que fez 3 promessas. O Shin você logo da 41ª regressão. Doc chuta o Tauki no estômago. Ele continua que a primeira promessa é tirar o vento do Tauki por... Ele chuta Doc, fica com uma cara de surpresa. Olhando para a energia dourada correndo para um lugar. Ele continua que a segunda promessa é revivê-lo. Doc segura Yu Sheng pelo ombro e continua que esta é a última terceira promessa. Mas é interrompido preso nas correntes roxas de Yu Sung. Doc acaba dizendo que o último terço da promessa é se vingar das constelações, que criou a possibilidade do assassinato de Yu Sung. Juni olha para o leitor com surpresa. O monstro paira sobre Doc e Junho. Vista de cima, Junho diz que o Doc não vai ceder ao monstro tão facilmente. O herói pensa mentalmente que Juni é uma pessoa má, porque ele entendeu tudo, mas está fingindo ser um tolo. O monstro atira em um preto fluxo de energia de sua boca. A janela do sistema notifica que as 8 cabeças constelação Monarca está numa raiva louca. Doc e Junho saltam em direções diferentes da explosão de energia. Um fluxo de energia rompe as paredes, de onde uma pilha de fragmentos se espalha. Yamato Naraishi, esta criatura, é mais conhecido como um antigo yokai da mitologia japonesa. Doc desliza para a direita do jato. Na situação dele, só há uma maneira de derrotar Yamada 9. Doc acha que esta é apenas sua sombra e não sua verdadeira forma. Mas ele já tem força mais do que suficiente. Doc olha para Juni, enquanto ela desliza em sua direção. John olha para o leitor de perto. Doc diz a ele que ele viu o Tatsukano Tsurugi com ele, e observa que ele ainda foi capaz de obtê-lo. Um close-up da espada de John. Ele diz que está surpreso que Doc conheça esta espada, ao qual o Doc observa que ainda é extremamente famoso. Totsuka no Tsurugi é a espada com a qual o antigo deus japonês Susanoo derrotou Yamata no Orochi. Um monstro furioso em um fundo vermelho. Doc mentalmente continua que em lendas antigas, Yamato no Orochi já foi derrotado. E assim como foi com o general Quebec e a miríade de anos, a conversa de 100 pés. A história da derrota deixa as constelações míticas com uma fraqueza crítica, o monstro grita, dizendo que os heróis são pequenos insetos. O Doc assustado olha para o leitor
enquanto jatos de energia vermelha voavam em sua direção. Os soldados tossir sangue do fluxo de energia do monstro. Gigante Ligil também tossiu sangue, incapaz de suportar o fluxo de energia. O monstro olha para o leitor. Doc está surpreso, mentalmente surpreso, que o monstro pode até usar sua verdadeira voz. As notas da janela do sistema, que a habilidade exclusiva da quarta parede está totalmente ativada. Doc olha para o monstro, que cospe um fluxo de fogo em sua direção. Doc diz que vê que o monstro não pode até falar normalmente, e que ele precisa sentar e ficar quieto. Junho corre ao longo de uma parede vertical, enquanto jatos de fogo se enfurecem. Seu cais corre bem sob o fluxo de fogo. Blue Lightning começa a tocar a partir de Doc e os relatórios da janela do sistema. Que o personagem de June está usando gigantificação de nível 2, repetindo o contorno do corpo. Seus contornos de energia vêm de Junho. Junho salta com tanta força que a parede embaixo dele quebra. Junho voa em grande velocidade, direto para a boca do monstro. Centenas de golpes instantâneos. Junho voa através do monstro, quebrando em pedaços June espantado com algo. Olha em volta. Junho é quase atingido pelo rabo do monstro. Mas ele pula para o lado bem no ar. June pousa no chão com os 2 pés e uma mão. Junho se recupera novamente com uma força incrível. Junho corta o pescoço de uma das cabeças do monstro em pedaços. June salta direto do pescoço do monstro. June corta outra cabeça. Close-up dos olhos de Junho, enquanto o sangue roxo voa em sua direção. June voa para longe do monstro gritando. A janela do sistema informa que as 8 cabeças, constelação monarca, está uivando de dor. Junho corre passado, Doc, gritando para ele que ele não veio lá apenas para olhar, e pergunta se foi Doc que disse que derrotaria o monstro. Isso tira o Doc de sua hibernação. Doc foge de Junho com uma cara estúpida, dizendo que ele estava falando apenas sobre o último golpe. Essas palavras enfurecem muito June, enquanto ele fica lá tentando recuperar o fôlego. Notas do Doc ao leitor, que o período de gigantificação é de cerca de 5 minutos. E que, enquanto ele pode entender por que June estava com tanta pressa. Mesmo resistência valiosa. Doc acredita que agora não é a hora. Doc agarra a espada com vigor renovado. June corre em direção à cabeça do monstro novamente. June corta outra cabeça com um balanço. E pousa no chão. Ele se vira bruscamente, percebendo algo atrás dele. A cabeça do monstro já está voando em sua direção, por trás, para mordê-lo, mas ele consegue reagir e voa para outra cabeça. Mas apesar de sua reação, o monstro quase o toca com seu corpo. O corpo do monstro atinge Junho. Sangue começa a fluir de sua boca. E a janela do sistema informa que o Jin Hikes, personagem, ativou o 9º nível. Defesa
Kaijuni voa contra a parede com uma força incrível, quebrando com seu corpo. A espada, girando, voa de sua mão e voa para o céu. Doc olha para a espada que voou em sua direção e já está correndo em direção a ele. Ele olha para Junho, que está tentando se levantar, apesar da dor insuportável. Sangue flui da testa de Junho. Ele grita que, já que o Doc ia ajudar, ele deve se apressar. Doc ajusta seu peso em seu braço, dizendo que ele estava prestes a 4 cabeças de monstro voam no Doc. Juni grita que o Doc não pode lidar com isso sozinho e que ele precisa recuar para que eles possam se reagrupar. Ao qual ele responde que Junho já fez tudo. Doc tirou todos os pesos, dizendo que Junho agora pode apenas assistir. A janela do sistema relata que o frio, pesos de treinamento de ferro foram removidos. O monstro voa em direção ao Doc. E ele fica segurando sua espada no chão. Doc balança sua espada se preparando para atacar. Os favoritos do Doc estão em desenvolvimento. Os relatórios da janela do sistema. Que o 5º marcador está ativado. E sua duração é de 3 minutos. Mas avisa mesmo que o entendimento do Doc, personagem, é ótimo devido ao alto nível da personalidade selecionada. Apenas parte de suas habilidades estará disponível para ele. Doc observa que fará até um pouco. O espírito da Kiergeus está por trás do Doc. As janelas do sistema informam que a habilidade só pode ser ativada no estado nativo e que o estado atual do corpo do Doc é semelhante ao corpo, estado da pessoa selecionada. E repete devido ao alto nível da pessoa selecionada. O nível de suas habilidades não pode ser reproduzido ao máximo. Mas Doc observa que ele só precisa de uma habilidade. Relâmpago começa a fluir da espada do Doc. As notas da janela do sistema. Que este nível de habilidade será alterado à força para corresponder às características do Doc. Doc pula quebrando o chão sob seu pé. Doc, brilhando com relâmpagos e deixando um rastro deles. Voa em direção ao monstro. A janela do sistema observa que a habilidade exclusiva Eletrificação do 10º nível foi ativada. Doc está encharcado de suor, olhando para a pessoa atrás dele. Ela diz a ele que a magnitude da consciência determina a posição de todas as coisas e, portanto, até mesmo um pequeno inseto é capaz de contemplar o universo. De longe, um close-up do rosto de Kyojiro. Enquanto ela continua, que é por isso que o começo é tão importante. Doc azul brilhante dentro. Um enorme raio voa em direção ao monstro. Lembrando as palavras de Kyo, que o menor é o maior. O Doc está coberto de raios, com o espírito de Kyagios atrás dele. Doc corta instantaneamente todas as cabeças do monstro. O monstro, gritando, voa em pedaços e o Doc pousa no chão. Acontece que resta uma última cabeça. Grita! O sistema Windows relata que as 8 cabeças
Constelação Monarca está assustada com a luta do Doc. Habilidades e que questiona a justiça desse cenário. Doc tosse sangue. Doc se vira e pergunta que ele não entende. Quem a constelação pensa que é? Para perguntar sobre honestidade, Doc mentalmente observa que deixe o período de eletrificação ser de 3 minutos. Doc abre o frasco de poção, pensando que acredita que ele pode dar pelo menos mais 3 passos. Em sua condição, Doc bebe a poção e engole, quando o monstro começou a voar em sua direção. Energia violeta começa a fluir do escuro, e a sombra do monstro se aproxima. Ele conclui em seus pensamentos que é por isso que ele deve matar o monstro. Em 3 etapas, Ganol aparece bem acima de Diak. Ela diz que surpreso com o estado da constelação e que ela não pode simplesmente ignorá-lo. E observa que nenhum pequeno problema apareceu. O monstro grita com Gandalf. A janela do sistema observa que as 8 cabeças, constelação Monarca, está rugindo de raiva. Daniel diz que não há necessidade de reclamar dela e que ele entende sua insatisfação. Mas ele já desperdiçou toda a probabilidade permitida para este cenário. Junho, segurando o lado dela. Olha para eles. Os corpos das pessoas estão deitados inconscientes. Doc se vira com um grito de alguém. Eles gritam que precisam proteger o rei. 2 monstros estão correndo em direção ao Doc, um dos quais parece um lobo antropomórfico. Ele grita que o Doc precisa ser interrompido. A perna de alguém aparece de repente no quadro. É Lirian quem se levantou para defender a arca. Até fazer também tenta se levantar, ativando seu estigma. As pessoas ao seu redor também se levantam e gritar que esses monstros não podem ser perdidos. Doc olha para trás para Gandalf, que grita para parar, e pergunta à constelação o que ela vai fazer. A cabeça do monstro sobe em direção ao céu e começa a gritar por algo. Ganhol grita que ficou louco. Então se vira para Uburão, dizendo que eles têm uma emergência. As nuvens no céu estão girando e uma luz vermelha brilhante começa a romper. De um ponto U, céu se abre logo acima do monstro. E algo começa a sair disso. Doc está extremamente surpreso, pensando que isso é realmente um sinal das consequências de desperdiçar probabilidade, algum tipo de monstro contra o pano de fundo do espaço. E a janela do sistema observa que alguém está interferindo no script. Sistema as torres monstruosas sobre o assentamento. Doc continua seu pensamento que o monstro decidiu expandir sua lenda com a ajuda de um sinal e pensa que ele realmente planejou reviver a noite. Desfile de centenas de yokai. A janela do sistema observa que alguém está adulterando com o sistema de script. Daniel está surpreso. Há muitas janelas do sistema na frente dela, com mensagens de erro. Pessoas jazem meio mortas na sombra de um monstro. A boca do monstro é um close-up. Ele tenta dizer algo
mas sai com dificuldade. Ele tenta dizer isso com uma espada espacial patética. Ele fica em silêncio, o monstro voa para o céu. E a pequena cidade deste ângulo está abaixo. Ele continua. Que um homenzinho patético se atreve a se opor à estrela. A boca do Doc começa a sangrar. Da voz da constelação, Lee, Gil e Hai adoeceram novamente do The Voice. Lee, Hyun, resiste e corre em direção ao monstro. Doc sentou-se, brilha por toda parte. E pensa que mesmo com eletrificação, ele não será capaz de derrotar o monstro. Mesmo que ele seja revivido, e observe que com seu nível vitória não é possível close-up do rosto do Doc sorrindo. Relâmpagos começam a se reunir contra as árvores. Doc acha que o monstro, no entanto, acabou de cometer um erro terrível. Esse equilíbrio sempre foi o princípio supremo. Para o fluxo de estrelas, Doc quica no chão com força. Continua, que se alguém destruir a probabilidade aceitável. Então ele é interrompido, por enquanto. Pesquise no 123 RF com uma imagem, ao invés Doc de texto. continua Então. Outro pode tomar essa possibilidade em suas próprias mãos. Ele pergunta em voz alta, que desde quando os deuses externos podem interferir no cenário. Um raio atinge o céu fazendo rachaduras nele. O monstro olha para ele com surpresa. Espada na mão do Doc. Ele diz que o monstro não ousa interferir nos assuntos de seu planeta. Egeus aponta sua espada para o leitor. Contra um fundo branco. Ele diz que o monstro não pode subir em seu planeta. Se ele não quer lutar no lugar onde sua lenda nasceu. Garras emergem do céu. E raios voam em direção a eles. Close-up dos olhos de Kyojiro. KJ usa sua espada para dirigir. Relâmpago nas garras do monstro. Gritando que a criatura viu de outro mundo. Deve deixar seu planeta, o buraco no céu se fez. O raio cai perto dele. O monstro olha para tudo isso em perplexidade. Um raio atinge o monstro, fazendo com que ele comece a gritar furiosamente. Os olhares de Tia Gio com uma expressão séria no rosto. Para o monstro gritando, o monstro grita. E um fluxo de energia se afasta dele. Na forma de seu contorno, a espada sobe bruscamente, atraindo fragmentos para si mesma. Doc ataca o monstro por trás. O rosto de Doc em um fluxo insanamente forte de relâmpagos. O rosto de um fluxo insanamente forte de energia vermelha. Um close-up do olho do monstro. A janela do sistema diz que o monarca de 8 cabeças, constelação, está choramingando. Constelação de pontos brancos. Doc, coberto de luz branca, olha para o leitor. Doc, coberto de luz branca, voa em direção a um monstro que está coberto de luz negra. Isumi está parado na base do monstro. A constelação diz que está pedindo para terminar o trabalho. Izumi coberto com rachaduras em um fundo branco. Pensa que está orando para eles.
mesmo todas as estrelas distantes. Doc com uma espada de perto. Doc voa através do monstro, cortando a última cabeça. A janela do sistema diz que as 8 cabeças, constelação Monarca, está zangada com sua encarnação. Doc começa a perder o poder da eletrificação. E parte de seu rosto não está mais coberto. Com relâmpago, a janela do sistema diz que Doc matou um representante de sua raça. Fitsumi com um olhar em branco. A cabeça do monstro cai no chão. Quebrando o chão, seu sangue roxo espirra em todos os lugares. Os relatórios da janela do sistema. Que Doc é despojado do título de rei. Sem matar Doc, senta na chuva de sangue de monstro. A janela do sistema diz que recebeu uma conquista incrível. E que ele é o primeiro a derrotar o rei dos desastres neste cenário. O monstro morto começa para gradualmente se transformar em energia negra e evaporar, deixando apenas ossos. O sistema Windows diz que é impossível para determinar o nível do rei dos desastres. Neste cenário, o corpo continua a arder e a energia negra flui para os céus. A janela do sistema diz que o Doc descobriu uma lenda que nunca existiu. John está com Lee, Kian e Peel deitados ao fundo. A janela do sistema diz que as condições para terminar o cenário foram satisfatórios. Gigante, Gil e as outras pessoas ainda estão deitados lá, incapazes de se levantar. Suportes de Ganol cercados por janelas do sistema. A janela do sistema informa que, devido à descoberta do impossível, lenda do Doc por cenário, a alma e Tóquio. Cúpulas foram chamadas para uma reunião urgente. Doc com um rosto sombrio, uma sombra cobrindo seus olhos. Ele acha que ninguém vai entender. Doc com olhos desfocados, olha para o leitor. O olhar focado do Doc está de perto. Ele continua que ninguém pode entender os sentimentos de alguém que mal chegou à linha de partida. Só depois de correr em direção a ele com todas as suas forças. Sufocando de dor, a estrela no céu está queimando brilhantemente. Doc acha que o fim do 6º cenário chegou. A estrela quebra em um monte de pedaços. Pernas Doca andando em algum lugar. Ele pensa que finalmente chegou ao início do caminho. Para o final que ele precisa, Doc está entre as ruínas olhando para o céu. A janela do sistema informa que o parabeniza e que o fluxo estelar reconhece sua contribuição. Doc olha para trás em algo que Jiu está pendurado no céu. A janela do sistema à direita é pintada de ouro. Relata que o Doc completou 4 lendas. Cara séria de Kia Josu, o vento carrega folhas. Árvores ficam. O vento voa na direção de sua localização. A janela do sistema diz que o cais tem mais uma lenda para abrir. Para se tornar uma constelação. Um céu calmo com nuvens. Uma janela do sistema que diz que o Doc recebe 200.000 moedas.
É uma recompensa por sua conquista. Pessoas estão recolhendo os feridos, empacotando os mortos. O sistema ganhar diz que as recompensas estão sendo discutidas para aqueles que mais contribuíram para os cenários. Doc segurando uma pedra nas mãos.